Muito obrigado, doutor Carlos Afonso. Convido agora a doutora Adriele Pinheiro Reis Aires Brito como interlocutora da Federação das Associações das Empresas de Tecnologia e Informação. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente da sessão, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, senhor Luiz Augusto Santos, representante do Ministério Público, senhora Carmen Lúcia, experts que estão participantes nesta audiência nessa tarde, demais presentes, boa tarde a todos. A CESP Nacional, que é uma federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, fundada em 1976, conta com mais de 2.500 empresas associadas, sendo a maior e a mais antiga, excelências, representante do setor de tecnologia do Brasil. A CESP Nacional tem por objetivo defender os interesses de empresas privadas nacionais, produtoras e desenvolvedoras de software, produtos de serviços de tecnologia da informação, telecomunicações e internet, sendo atualmente o setor tecnologia, excelências, o maior empregador do país, contando com mais de 200 mil empresas, e, apesar disso, ainda há um déficit de 700 mil trabalhadores especializados na matéria. Assim, nessa terceira vez que a CESPRO honrosamente colabora com uma audiência pública, com fundamentos técnicos e jurídicos perante essa Suprema Corte, pretendemos defender a constitucionalidade do artigo 19, por entender que ele está de pleno acordo assim, com a Constituição, e espedar os artigos 5º, 170, 218 e 219. Desta forma, nossa contribuição para o debate vai no sentido de trazer elementos que demonstrem não somente o regime jurídico aplicável à espécie, mas o regime jurídico constitucional do artigo 19, além, claro, dos elementos técnicos que são demandados nessa audiência pública. Com o aumento exponencial das interações sociais, se comparadas com o início da internet comercial dos anos 90, e a consequente perda do caráter efêmero das comunicações, e que tudo pode ser rastreável ou controlado, e daí é porque nós usamos a palavra cyber, que diz justamente controle, a necessidade desse sistema de um ecossistema seguro e confiável da internet e de uma interpretação do artigo 19, mas consentânea com os dias atuais, se fez imperiosa, principalmente após os acontecimentos injustificáveis do dia 8 de janeiro e que merecem, desde já, nossa mais profunda reprimenda. De partida, é possível dizer com todo o conforto intelectual que o artigo 19 concretiza um direito e garantia fundamental previsto na Constituição Federal, que é o inciso 9º, ao prever que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E garantia fundamental essa que é cláusula pétrea e impassível de ser objeto de emenda constitucional, inclusive, tal como previsto no artigo 60, parágrafo 4º. Diante dessa mais alta garantia concretizadora no marco civil da internet, necessário se faz estabelecer a hipótese de incidência do artigo 19, qual seja, tão somente estabelecer um marco temporal de responsabilização civil dos provedores de aplicação, em razão de conteúdo que deva ser indisponibilizado para os usuários. Entende-se, portanto, excelências, que esse conteúdo seja dotado de controvérsia quanto à sua caracterização como ilícito, demandando um contraditório e ampla defesa próprios da valoração e seara judicial. O artigo 7º, que já foi aqui colocado, do decálogo do CGI, do Comitê Gestor da Internet, e ele estabelece o princípio da inimputabilidade da rede, nos seguintes termos: o combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais, e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos. Importante frisar que o vocábulo inimputabilidade aqui empregado, sem uma conotação propriamente coercitiva, ou técnica, ou jurídica, remete a uma incapacidade de atribuição de responsabilidade por um ato ilícito, o que não satisfaz as condições de imputabilidade previstas em lei. De qualquer sorte, todo conteúdo ou conduta não escapa da esfera do escrutínio jurisdicional, de acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E, portanto, justamente por essa razão que o legislador elegeu o Poder Judiciário, o locus decisório apropriado, mediante contraditório e ampla defesa. Isso porque a segurança pública, um bem jurídico protegido pela Constituição Federal, é um direito e responsabilidade de todos, o que não significa que, automaticamente,
os agentes privados se substituam e façam às vezes das autoridades públicas, do sistema de justiça. A atuação dos agentes privados é medida pela extensão prevista no artigo 19. E, de outra forma, também, excelências, não poderia ser, já que as aplicações de internet não são dotadas do poder de polícia, nem pelo desenvolvimento de suas atividades finais e nem por exigência de lei. As aplicações de internet, agentes privados que são, também não podem ser demandadas além do que é esperado, inclusive dos agentes públicos integrantes do sistema de justiça, lembrando que os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação são considerados crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação do ofendido, tal como prescrevem os artigos do Código 145 do Código Penal e do Processo Penal. Então, fácil concluir, então, que não se deve exigir do particular mais do que se exige das próprias autoridades públicas. Inclusive porque diversas empresas que não pertencem necessariamente ao nosso setor de tecnologia da informação, elas utilizam plataformas para alavancar seus negócios e informar a sociedade e consumidores na sua área de atuação. A ratio, portanto, do artigo 19 é de interpretação lógica. A remoção que dependa de valoração subjetiva, como um ato ou conduta ilícita, para não ferir a liberdade de expressão, é a que demanda uma ordem judicial. E tão somente na hipótese da desobediência desta ordem é que se deve recorrer às sanções para a garantia da própria ordem jurídica. Ora, naquilo que não dependa de uma valorização subjetiva sobre a sua caracterização como ato ou conduta ilícita, está-se a área de atuação dos provedores de aplicação, que, por vontade própria, podem estabelecer em seus termos de uso ou políticas de privacidade o que não pode ser veiculado em suas plataformas, sem que isso resvale para uma censura prévia de tão evidentes que são os bens jurídicos tutelados. O legislador, ao escolher como bens jurídicos a plena liberdade de expressão, proteção e incolumidade física das pessoas, proteção do Estado Democrático de Direito, naquilo que, a priori, não demande uma valorização subjetiva, a plataforma tem o pleno direito de, por vontade própria, dentro do exercício da sua liberdade contratual, remover o conteúdo antecipadamente. Então, tudo isso dentro do exercício do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que também são previstos constitucionalmente, ou seja, onde não houver uma dúvida razoável para a remoção de conteúdo. Então, estamos a falar, portanto, de fatos notórios e auto-evidentes. Mas isso não quer dizer que, na hipótese de uma eventual inatividade da plataforma, seja por causa da existência de uma dúvida razoável ou da incerteza da interpretação de um fato inédito, elas já devam ser automaticamente aplicadas às sanções, sejam elas administrativas ou judiciais, principalmente porque não existe um dever legal nesse sentido, já que a averiguação de responsabilidade dos intermediários é a posteriori. Criar judicialmente hipóteses sancionadoras não previstas em lei, ou até mesmo descartadas durante o processo legiferante, sob um argumento de uma pretensa inconstitucionalidade, trará para o setor que a CESPRO tanto protege, tanto defende, uma imensa segurança jurídica, além de permitir uma ampla discricionariedade sancionatória para mais de 7 mil magistrados Brasil afora. Então, ao sancionar ilegalmente, fora dos parâmetros do complexo normativo do ecossistema de internet brasileiro, o Judiciário inibe o desenvolvimento de novos agentes que queiram empreender nesse particular. E ela pode ser também excessivamente responsabilizada e penalizada. Então, Excelência, não podemos aqui também desconsiderar a complexa gama e camadas de complexidade, né, dos setores multissetoriais que fazem parte desse processo de escolhas junto ao legislador. Por isso que nós ainda continuamos entendendo que a melhor seara de discussão para novos fatos seja realmente o legislativo. Então, somente para já ir finalizando, o que se busca aqui nesse artigo 19 é que haja uma coerência judicante, né? Ou seja, práticas consagradas que já guardem correspondências com o que já foi julgado nessa Corte, em especial na DPF 130, no tema 786, inclusive da relatoria de Vossa Excelência, ministro Toffoli, no direito ao esquecimento, no caso também de permissão do humor nas eleições, e também no caso das biografias não autorizadas da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Percebe-se que em todas elas há uma coerência judicante, que perpassa. A liberdade de expressão possui primazia sobre qualquer tentativa de censura prévia e garante-se o pleno direito à informação, além de que todas as responsabilidades são aferidas a posteriori, após a manifestação delas no mundo dos fatos, portanto.
Então, há acesso alerta também para o fato de que não se deve importar automaticamente soluções estrangeiras prontas, que não guardem relação com a nossa Constituição Federal, principalmente porque elas podem ser políticas de governo e não políticas de Estado. Então, políticas públicas de Estado. Então, temos que ter esse especial olhar e esse especial cuidado, para que nós possamos, então, ter um pleno exercício da livre iniciativa. Então, aqui, excelências, eu finalizo citando o jurista sergipano Tobias Barreto, que acho que ele consegue sintetizar o estado atual de coisas, tanto, apesar de não ter vivido, né, nesta época, que ele fala que o direito não é um filho do céu, é simplesmente um fenômeno histórico, tanto histórico, um produto cultural da nossa sociedade. Então, não há como antever toda e qualquer situação e que haverá uma resposta pronta, uma solução, que haja apenas um protocolo que possa ser preenchido e aí realmente, objetivamente, teremos condição de fazer essa remoção de conteúdo. Muito obrigada pela participação. Boa tarde a todos.